Então, na verdade não foi a aula passada, foi a aula retrasada, a gente aprendeu sobre os dons espirituais, que está lá em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, que vai falar do corpo, que Paulo faz aquela comparação dos dons com o corpo humano. 1 Coríntios 12, versículo... Na verdade é todo esse texto de 1 Coríntios 12, mas no versículo do 15 ao 20, lê pra gente. Do 15 ao 20. Se o pé disser, por que não sou uma mão? Não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou o olho? Não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs a cada um dos membros do corpo segundo a vontade dele. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Quando Paulo fala isso, ele está falando de quem? Da igreja. Da igreja. Por quê? Quando ele fala de membros do corpo, quem são os membros da igreja? As pessoas. E é assim que Deus divide os dons. Ele compara membros do corpo por quê? Imagina se toda a igreja tivesse o dom espiritual de cura. Então, todo mundo não ia ter doença, mas não ia ter exortação, não ia ter milagres, né? Que milagres não incluem só cura. Ou se todo mundo tivesse o dom de falar em línguas. Todo mundo só ia se edificar. Se não tivesse quem interpretasse, esse dom não serviria para edificar a igreja. E quando ele fala isso, e quando ele compara, desses versos do 15 ao 20, ele fala que cada membro é muito importante, cada membro do corpo é muito importante. Assim como cada pessoa com o seu dom é muito importante. Porém, na continuação do texto, o que ele fala? Que apesar de cada um ter o seu e eles formarem um conjunto, que é a igreja, cada um age por si só. O olho tem uma função, a mão tem uma função, o pé tem uma função. Então, quando Paulo ele vai ensinar para a igreja de Corinto, ele explica exatamente isso. Que apesar de existirem vários dons, cada pessoa tem o seu e cada dom é importante. E eles são interdependentes, né? Apesar de eles são dependentes, mas eles são individuais. Outras referências é Romanos 12, do verso 4 ao verso 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo só. Aqui de novo ele está falando da igreja. Efésios 4, verso 15. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica. E para que servem os dons do Espírito? Para edificar quem? Nós mesmos? Edificar a igreja. Então, se a gente fosse aplicar essa metáfora, esse ensinamento de Paulo, comparando a igreja com o corpo, todos têm dons diferentes, mas todos são igualmente importantes. Por isso que ele fala, o pé não pode falar que é mais importante do que a mão não pode falar que é mais importante do que o olho. E a igreja, o corpo funciona bem quando o quê? Quando todos os seus órgãos, quando todos os seus membros estão em harmonia. Se você não tiver uma mão, você vai conseguir andar? Vai. Mas você vai conseguir pegar um copo? Não, porque você não vai ter a mão. Se faltar as duas, né? E a mesma coisa acontece com a igreja, por isso que todos têm que ter, por isso que a igreja tem que ter todos os dons em diferentes pessoas, porque aí forma uma igreja completa. E ele fala também que não existe membro melhor que o outro, assim como também esse irmão que cura é melhor do que o irmão que fala em línguas, esse irmão que faz isso é melhor do que o outro irmão. Então não, aí mesmo ele deixa claro que todos são importantes. Então a gente já falou de dons ministeriais,
Nós já falamos de dons espirituais, nós falamos também de frutos do Espírito. O que são os frutos do Espírito? E para que serve? São qualidades que formam o nosso caráter. Os frutos do Espírito são para nos aprimorar. Mas os dons do Espírito também é o Espírito Santo que gera na gente, só que é para edificar a igreja. Então, quantos são os frutos do Espírito Santo? Amor, alegria, paz, longanimidade, que é a paciência, benignidade, bondade. Qual que é a diferença de benignidade e de bondade, que a gente já viu também? Benignidade é uma ação. Você vê uma pessoa que está caída, você vai e ajuda ela a levantar. É uma ação do bem. A bondade é a pessoa em si... Eu já dei o exemplo da outra vez, então vocês lembram. Então, bondade, fidelidade, que é a fé, mansidão e o mais difícil, que é o domínio próprio. E qual texto que está esses dons? Gálatas 5:22. Ah, você já leu, né? Não tem. Gálatas 5. Pode mudar. Do 22 ou 23. E os dons do Espírito, quantos são? Vamos contar. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Qual que é a diferença das duas que a gente já viu? Palavra de sabedoria, o que é? É um conselho. É um conselho. E a palavra de conhecimento? É como se fosse uma profecia, é uma palavra, alguma coisa que é da pessoa, exatamente. Específico dela. Fé. Então, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Quantos são? 9. Então, 9 frutos do Espírito e... Pode falar. 9 dons do Espírito. Na Bíblia, o número 9 é o número de frutificação, né? Então, qual é a principal diferença dos dons do Espírito? E agora a gente vai falar dos dons ministeriais. A gente já falou um pouco na outra aula. Quais são os dons ministeriais? Quem não estava aqui, que tem que responder. A igreja é o quê? Quem que fundava a igreja? Quem? Apóstolos. O cajado é fácil. Pastor. A Bíblia? Mestre. Não. Quem que anda com a Bíblia pela cidade, que faz o quê? Evangelistas. Esse aqui é bem parecido com aqui, né? Só que em vez de ser um livro, em vez de ser a Bíblia, é um notebook. Qual que é esse? Mestre. E o foguinho? Profeta. Dons ministeriais são 5. Então, é o dom de apóstolo, o dom de pastor, dom de evangelista, dom de mestre e dom de profecia. Principal diferença dos dons do Espírito e dos dons ministeriais. Os dons do Espírito são ações sobrenaturais. E eles não acontecem todo o tempo. As manifestações sobrenaturais, que são os dons do Espírito Santo, ela não é concedida durante todo o tempo. 24 horas, ninguém fala em línguas 24 horas, ninguém profetiza 24 horas, ninguém... fala em línguas, discernimento de espíritos, não. São manifestações pontuais, ocasionais, que a gente chama. Agora, os dons ministeriais é uma coisa que já é sua, é um dom concedido por Deus e que você pode utilizar durante todo o dia e cada vez mais você vai aperfeiçoando. Você pode ser evangelista todo dia? Pode. Toda hora? Pode. Igual o rapaz que fica lá no centro da cidade. Ele fica várias e várias horas. Dons do Espírito, você consegue ficar várias horas? Consegue, mas é mais difícil. Ninguém cura 24 horas por dia. Ninguém cura durante todos os dias, todas as horas. Deu para entender, mais ou menos? Então, os dons ministeriais são dons ocasionais. Os dons do Espírito Santo são ocasionais. O pontual é para tratamento das pessoas. Apesar dos dons ministeriais também, mas os dons ministeriais a gente vai aperfeiçoando. Ministério, ele significa serviço, assistência, trabalho dedicado a Deus ou à comunidade, mas a palavra original é grega. O significado bíblico de ministério, ele vem do termo diaconia, que literalmente significa serviço. Então, o ministério ele é uma tarefa que Deus confia para você ajudar, para você prestar assistência, um trabalho dedicado a Deus e também à comunidade. Por isso que
é voltado para a igreja. E uma maneira mais fácil de vocês gravarem, ponha o slide da mão. São 5 dons ministeriais: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. O apóstolo é o polegar por quê? O polegar é para gravar. Polegar, ele alcança todos os dedos. O apóstolo alcança todos os dedos. Então o apóstolo ele tem um pouquinho de cada ministério. Porque o apóstolo é o que funda a igreja, é o que vai lá, coloca a pedra inicial. Então ele tem que ser um pouquinho de profeta, ele tem que ter um pouquinho de evangelista para trazer as pessoas, ele tem que ter um pouquinho de pastor, um pouquinho de ensino. Então, se vocês lembrarem, o apóstolo é o dedão, porque ele tem um pouquinho de cada ministério. O dedo indicador, que a Vitória falou, que geralmente é o que confronta, né? E por isso que ele é relacionado ao profeta. Sempre quando a gente vai dar o profeta, ele confronta muitas vezes, né? Então, quando vocês lembrarem de profeta, é o dedo que confronta, encoraja. O dedo médio, que é o evangelista, por quê? Os evangelistas, as obras que eles realizam são maiores. Não maiores e mais importantes, mas o evangelista, ele vai na igreja, ele cura. Ele converte, ele alcança várias almas. É igual o Felipe chegando em Samaria, ele falando de Jesus, ele curou multidões, ele converteu multidões. Então, quando um evangelista chega no lugar, são obras grandiosas que eles fazem. Então, por isso que é o dedo maior. Não que ele seja mais importante. E o pastor? E por que o dedo anelar? Por causa da aliança. Aliança. O pastor ele tem aliança com a igreja. Ele tem ali o compromisso, ele tem um compromisso, né? Então ele simboliza o comprometimento com o rebanho. E o dedo mínimo, que é o mestre. Isso aqui não é da Bíblia, tá? Isso daqui é só para vocês gravarem. O dedo menor, ele entra onde os outros não conseguem entrar. Então, é a analogia do ministério de ensino. A palavra, quando é ensinada, ela entra igual onde uma palavra de pregação não vai entrar. O ensino entra. Então, e aqui só como se fosse um esboço do que são os 5 ministérios. O apóstolo é o que vai fundar, então ele é o que vai ensinar você a ler a planta, ele vai ensinar o que cada pessoa tem que fazer, por isso que ele tem que ter um pouquinho de cada ministério. O evangelista é o que vai buscar as pedras lá, as pedras aqui são as pessoas que não estão convertidas ainda. Ele vai lá fora e traz essas pedras. O mestre, ele vai lapidar, vai ensinar, vai trabalhar, vai mostrar como é que é. O pastor, ele vai encaixar essas pedrinhas em cada lugar da igreja. E o profético não está aqui, mas é o que vai encorajar. Vai encorajar os construtores. Então, se a gente for um esboço de como funcionam os ministérios, eu achei bem legal esse daí. Então, a função de apóstolo pode mudar. Como a gente falou um pouquinho, a gente tem exemplos na Bíblia de Paulo, Pedro, João. Eles foram os apóstolos primitivos, os primeiros. E eles são enviados para eles foram enviados para abrir novas frentes missionárias, hoje seriam igrejas, fundar igrejas, estabelecer doutrinas, fundamentos, né? O segundo, profeta. O profeta ele vai falar da parte de Deus, ele traz a mensagem direto de Deus, especificamente para a pessoa, para um povo, ou para uma igreja. Ele traz correção, consolo, edificação. A gente tem bastante exemplos também de profetas na Bíblia, Elias, Eliseu, João. Evangelista é o que proclama o evangelho, é uma pessoa mais ousada, ele leva as pessoas à conversão, ele vai onde muitas vezes a gente não vai, a gente como membro, como... E as características que eu não falei dos outros, mas a do evangelista, ele é o amor, a principal característica. Se não for amor por almas, ele não faz. Pastor é mais fácil, né? O pastor ele cuida do rebanho. Ele aconselha, ele protege, ele alimenta espiritualmente, né? Timóteo foi um exemplo de pastor, seguindo as orientações de Paulo. Né? O pastor tem que ter amor, paciência, muita paciência, zelo, tem que saber ouvir, saber guiar, saber instruir, né? Sabedoria para ensinar. E o mestre, que a função já é clara, né? Ensinar com clareza, com profundidade, fundamentado sempre na Bíblia, na palavra. Tem que ter domínio das escrituras, clareza na didática. Então, esses são os 5 ministérios. E qual o objetivo dos ministérios? A gente já falou um pouquinho, mas lá em Efésios 4, verso 12 e 13,
fala que é para aperfeiçoamento dos santos. E a gente vai entender o que significa esse aperfeiçoamento dos santos. Mas é para edificar o corpo. 12 e 13. Edificação do corpo de Cristo, unidade da fé, conhecimento pleno de Jesus, maturidade espiritual. Quando a igreja está em harmonia esses 5 dons, é uma igreja bem madura. E aqui, os outros a gente já conhece, a gente já sabe, mas o que tem mais polêmica é sobre se existem apóstolos hoje em dia ou não. Aí a gente vai entrar. Então tem a primeira teoria, que o postulado foi encerrado, que são igrejas tradicionais, pode passar, que seguem a linha cessacionista. Cessacionista também, tanto no agir do Espírito Santo. Então, nós não somos cessacionistas, então nós acreditamos que o apóstolo existe. E a visão são que os apóstolos foram únicos. E tem a segunda teoria, a teoria do apostolado contínuo, que são igrejas pentecostais, que é igual à nossa, igrejas carismáticas, igrejas neopentecostais, que a visão deles é que o dom do apóstolo continua com uma função adaptada. E a gente vai ver agora. Antes de falar dessas duas teorias, eu vou explicar o que significa o termo apóstolo. O termo apóstolo ele significa enviado. É um termo grego. E o que era o apóstolo antigamente? O apóstolo era uma pessoa que normalmente representava reis ou pessoas de muita influência que eram como se fossem mensageiros mesmo. Então, antigamente, para você entrar em uma cidade, não era tão fácil igual hoje. Tinha barreiras, tinha alfândegas. Então, se o rei queria enviar uma mensagem para alguém, para alguma pessoa, para outra cidade, ele mandava esse apóstolo, que era um mensageiro. E esse mensageiro, ele tinha, para poder entrar na cidade, ele tinha que se identificar. Então, eu sou o mensageiro, venho do rei tal. Eu venho da parte de tal pessoa. Então, ele é apóstolo, ele é um mensageiro de alguém. Em grego, apó significa desde, ou a partir de. E estelo, que é... Porque em grego... Pula para mim, que senão vocês não vão entender. Vai. Aí. Então, a palavra apóstolo, ela deriva da palavra apostelo. Então, apó significa a partir de, e estelo significa enviar. Então, é enviar a partir de. Então, eu sou enviado a partir de tal pessoa, eu sou enviado a partir do rei e tal. Isso aqui era para qualquer pessoa, não é termo cristão, é termo grego. Então, na Grécia Antiga, pode ir, o apóstolo ele era um enviado, era um emissário enviado por um rei para transmitir alguma mensagem. E, no contexto que Jesus trouxe, os apóstolos são quem? Pessoas enviadas da parte de Jesus para transmitir a mensagem que é o Evangelho. Então, como ali ele estava no meio de gregos, então era um termo que já era conhecido, por isso que veio esse termo apóstolo de Cristo. Então, eles levam a mensagem com a autoridade de Jesus. Então, é a partir de Jesus que eles estão levando o Evangelho, que é a Boa Nova. E a primeira teoria, que é a cessacionista, ou do apostolado encerrado, então, para a gente contextualizar, após o suicídio de Judas, ficaram 11 discípulos. E eles cismaram ali, discutindo que alguém tinha que substituir Judas, certo? Então, para substituir Judas, eles estabeleceram algumas regras. Então, tinha que ter acompanhado Jesus desde o início do ministério dele, está lá pode passar? Em Atos, bem no comecinho. Então, essas regras eram ter visto Jesus no início do ministério acompanhado e visto Jesus ressurreto. E íntegro, isso, tinha que ser uma pessoa boa, de caráter, então não poderia ser qualquer um. E a partir dessas regras, eles escolhem 2 pessoas. Eles sugerem que 2 pessoas cumpririam esses requisitos, que eram Barsabás, também chamado de José o Justo, e Matias. E como eles escolhem um dos 2? Como que é escolhido, vocês sabem? Eles fazem um sorteio.
Os dois que se enquadravam ali, que eram íntegros, que viam Jesus desde o início, que viram Jesus ressuscitado. Então, pode passar? Essa teoria, o que ela tinha de fundamentação? O apóstolo, eles eram exclusivos dos primeiros seguidores de Jesus, que foram escolhidos por ele mesmo e depois para substituir Judas. Era necessário ter visto Cristo ressurreto e ser testemunha ocular de sua ressurreição. Paulo, ele se intitula apóstolo, é engraçado em Coríntios porque ele vai se defender porque o pessoal estava falando: você não é apóstolo nada, você não viu Jesus, você não acompanhou Jesus desde o começo. Como o pessoal estava acusando ele, aí lá em 1 Coríntios capítulo 9, o pessoal começa a atacar ele vai falar: não sou eu porventura livre? Não sou eu porventura apóstolo? Não viu Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outro, certamente sou para vós. Aí ele vai falando, porque Jesus que chamou ele viu que Cristo ressuscitou, ele viu as primeiras passagens de Jesus, então ele vai se defendendo, porque o pessoal pegou esses critérios aqui dos discípulos e estavam enquadrando ele ali. E quem tem essa visão? São as igrejas históricas, né? Católica, ortodoxa, luterana, presbiteriana, batista tradicional. Hoje em dia. E agora, vamos falar da outra rapidinho. Falta 10 minutos. Pode ir. E essa teoria do apostolado contínuo, essa teoria fala o quê? Que a gente não pode formar uma doutrina com base em livros históricos, que é o que as pessoas fazem com Atos. Atos é um livro histórico. E por que a gente não pode formar uma doutrina com base em livro histórico? Livro histórico é para relatar o que aconteceu. Não que o que eles fizeram foi errado ou certo, mas foi ali o que eles acharam que era certo. Mas a gente não se pode basear naquilo, porque senão a gente ia ter que sortear apóstolos, sortear. Também não tem como. Então, os livros históricos eles servem para relatar o que aconteceu, como que aconteceu, o contexto. E o livro de Atos ele vai mostrar o esforço de Paulo para poder fundar a igreja, o esforço de Pedro para fundar a igreja. Aonde a gente tem que basear a doutrina, criar a doutrina, basear o nosso estilo de vida? Nos evangelhos, que é a própria mensagem, nas cartas e nas epístolas. Cartas eram feitas para quê? Para correção. Epístolas era para correção, para encorajamento. O que era correção naquela época, ainda é correção hoje. Tanto é que se a gente lê algumas cartas de Paulo, serve exatamente como se fosse hoje. Então o que é certo naquela época continua sendo certo porque a lei não muda. O que Paulo usou para corrigir, a gente pode usar como correção. O que Paulo usou para encorajar, ainda serve como encorajamento hoje. Então, se a gente for basear doutrinas, se a gente quiser uma forma de seguir, a gente tem que seguir pelas cartas, pelas epístolas e pelo evangelho. Então, as epístolas e as cartas, elas oferecem instruções do dia a dia, instruções espirituais. E no texto de Efésios, que é onde a gente vai basear capítulo 4, tem um verso que fala exatamente assim. Paulo está lá ensinando, né? Fala que Jesus desceu ao Hades e depois subiu aos céus e ele deixou os dons ministeriais. E o texto continua falando que os dons ministeriais é para aperfeiçoar os santos. Ou seja, os dons ministeriais é para ajudar quem quer ser santo como Jesus. Então é para nós que queremos seguir a Cristo, é para nós nos aperfeiçoarmos. Então são 5 dons ministeriais, certo? Por que só 4 funcionam hoje em dia? Por que só 4 serviriam e o outro não, e o quinto não, o apóstolo não? Todos os dons, não tem nada na Bíblia falando que não é para ter apóstolo mais. Paulo ele fala que, Efésios 4, verso 13, eu vou até ler o que Paulo fala, quando que vai acabar. Ele coloca um prazo de validade. Até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A igreja já tem plenitude de Cristo? Então só vai acabar esses dons quando Jesus voltar. Porque aí a gente não vai precisar, porque a gente vai ser completo igual a Jesus. Então hoje a gente tem apóstolo. Quem são os apóstolos hoje?
Hoje em dia, os apóstolos são os missionários. Não só. Basicamente, sim. Quem que vai para a África fundar uma igreja onde não tinha? É o missionário. Então, só mudou a nomenclatura. Igual, igual, Paulo ia fundar a igreja lá em Roma, no meio do povo que era contrário. E o que o missionário faz? Ele vai lá, monta uma igreja e ele não fica lá. Ele ensina todo mundo como funciona, ensina os 4 ministérios e vai para a próxima, vai fundar outra. Então, hoje os apóstolos seriam os missionários. Simples assim. E quando os missionários são enviados, eles são enviados da parte de quem? De Deus. Enviados de Jesus. Então é isso. Então os apóstolos hoje seriam os missionários. E quem tem essa visão são igrejas pentecostais e neopentecostais, que somos nós. Jesus, ele contempla todos os dons ministeriais, ele tem tudo. Então, para a gente terminar, volta um. Jesus Cristo é superior a Moisés. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Isso aí. Então aqui fala que Jesus é como Moisés foi o apóstolo. Por quê? Moisés, ele foi no meio de um povo, tirou todo aquele povo e fundou ali. E Hebreus 3 fala exatamente isso, que Jesus, assim como Moisés, viria e foi um apóstolo. Atos 3. 3:22? Pois Moisés disse: no meio de vocês, o Senhor Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. Obedeça a tudo o que ele disser. E o que fala aí? Profeta. João 6,14 vai falar assim: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseste: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Então, Jesus é apóstolo, Jesus é profeta. Mateus 4. Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino de Deus e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. Quem que faz tudo? Mestre não ensina, não cura. Lembra que o evangelista, quando ele chega, ele vai curando, ele vai convertendo, ele vai... Então, Jesus aí, ele já fazia o evangelismo. Por onde ele passava, ele curava, ele convertia, ele trazia as pessoas. Lucas? O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos. Quem que faz isso? Evangelista. João 10:11. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Isso daí não... E eu vou ler Lucas. Lucas, não fala a mesma coisa de pastor. Lucas 19:47. Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuraram eliminá-lo. Então Jesus ensinava, mas o pessoal queria combater ele. E Lucas 20. E aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo, sobrevieram os principais sacerdotes, os escribas, juntamente com os anciãos. E aí, enfim, então Jesus ensinava sempre no templo, mestre. E depois disso, tem os dons de serviço.